Olá, boa tarde. Uau! Eu queria agradecer antes de mais o convite para moderar esta conversa. Está a ser até agora um momento incrível, uma plateia fantástica e quero agradecer muito também a presença dos nossos convidados. Uma rápida apresentação. Eu sou a Andreia, sou jornalista do Público, acompanho os temas da educação há quase 30 anos como jornalista e conheço, na verdade, todos os presentes aqui neste palco hoje. E ao longo destes anos, tudo o que tenho aprendido continua a ser com professores, nas reportagens que faço nas escolas, nas entrevistas, nas conversas, umas vezes mais formais, outras vezes mais informais, com os professores e também com os alunos, quando visito escolas e faço reportagens, porque são verdadeiramente quem sabe, professores e alunos destes temas da educação. Portanto, o meu papel aqui hoje é mesmo lançar algumas questões e depois lançar-vos também a palavra, porque sei que há perguntas de alguns dos participantes que estão aqui hoje. Falamos aqui várias vezes de rankings. Estamos numa semana em que os órgãos de comunicação social estão a preparar novas edições de rankings. Cada órgão de comunicação social faz os rankings de maneiras muito diferentes, medindo coisas muito diferentes e, portanto, tem aqui algum interesse e vou começar pelo professor João Trigo, o diretor do Colégio EFANOR, a perguntar-lhe para que é que serve comparar escolas, se é importante as escolas saberem qual é o desempenho das outras, das que as rodeiam, das que estão mais distantes, e o que é que se retira dessas análises. Ora bem, eu não sei. Sim? Então, antes de mais, boa tarde a todos. Tenho muito gosto em estar aqui convosco, com os nossos alunos, com todos. Os meus cumprimentos para o Nuno da Silva, presidente do IPAV, para o Pedro Calado, para todas as autoridades presentes e para todos. André, essa pergunta é difícil, vá lá. Eu não sei se é muito importante comparar escolas. Eu penso que é importante todos nós avaliarmos o que fazemos em cada momento da nossa vida. Aliás, a escola talvez seja dos locais em que mais se avalia e, portanto, também tem que estar aberta a escola, os professores, os diretores, à avaliação. E, portanto, penso que é importante conhecermos resultados, refletirmos sobre os resultados. Tenho dúvidas se a forma como eles são apresentados normalmente pelos meios de comunicação social é a forma mais positiva, a mais interessante, a mais proveitosa para todos. Para nós, ainda hoje tive a oportunidade, precisamente porque esta semana é uma semana de rankings, de falar com uma rádio e dizia isso: nós não estamos nunca em competição com ninguém. Se estivermos em competição com alguém, estamos em competição connosco próprios, porque na verdade o nosso projeto educativo e o nosso projeto de vida também, pessoal, e que nós tentamos passar para toda a nossa comunidade, professores e alunos, é que cada um de nós tem o dever moral, a obrigação de dar o seu melhor. E é isso que nos realiza na vida, é fazermos sempre o melhor que somos capazes de fazer e termos a ambição de ir mais além. E eu acho que esse é que é o grande desafio e essa é que é a grande competição. Sabem, na nossa escola, uma das áreas que valorizamos muito é o desporto. E eu digo sempre que o desporto é magnífico a esse nível, porque o desporto é como uma espécie de metáfora para a vida. No desporto, às vezes estamos a bater por milésimos de segundo, faz a diferença entre chegar à frente ou em segundo ou em terceiro. E essa capacidade de cada um, mesmo já está quando já está em níveis elevados de performance, de fazer bem as coisas, o acreditar que ainda pode fazer um bocadinho melhor, um milésimo de segundo melhor, é fantástico. E acho que é isso que nos deve orientar, em que devemos estar focados. Portanto, nós olhamos muito, todos os anos, para o que fizemos para trás, para o que estamos a fazer agora e que oportunidades temos de fazer melhor. Eu gostava de dizer, não sei se vou ter a oportunidade de voltar a falar, não posso deixar de dizer que me orgulhou muito ver aqui os nossos alunos, juntamente com os alunos aqui da Baixa da Banheira, aqui do colega que está aqui ao meu lado, que é diretor. E isso orgulha-me tanto, francamente. Eu fiquei verdadeiramente comovido com a vossa apresentação
E parabéns a todos, aos de uma escola e aos de outra escola, e à vossa capacidade de construírem pontes e de saberem estar uns com os outros, porque verdadeiramente isso é que é extraordinário. Esse é o grande ranking de sucesso, é sermos capazes de saber estar uns com os outros. É preciso aprender a estar connosco próprios e depois somos capazes de nos abrir aos outros. E o que eu vi hoje aqui, de facto, foi extraordinário. E quando o Rui Nunes da Silva teve esta ideia de juntar estas duas escolas, eu achei logo a ideia magnífica e o verdadeiro desafio. E estava certo de que ia correr bem, porque, de facto, o estar no primeiro ou no último ou a meio do ranking não faz a diferença. Quando estamos a falar de humanidade, pode fazer a diferença ao nível de resultados e todas as escolas têm a obrigação de dar o seu melhor e tentarem fazer e ter bons resultados. É importante termos conhecimento. Mas mais importante do que ter conhecimento é o que é que nós fazemos com o conhecimento. Como é que, com esse conhecimento, cuidamos de nós, cuidamos dos outros, cuidamos do mundo em que estamos e pelo qual somos responsáveis para as gerações futuras. E, portanto, esse é que é o grande desafio e parabéns pelo trabalho que vocês fizeram. Obrigado. Eu acho que ainda vamos voltar ao professor, mas professor José Lourenço, diretor do agrupamento de escolas da Baixa da Banheira. E Val da Moreira. E Val da Moreira, exatamente. O sucesso escolar. O que é verdadeiramente o sucesso escolar? E quando olhamos para diferentes escolas de diferentes partes do país, de contextos muito diferentes, o sucesso, a definição de sucesso escolar é a mesma ou também varia consoante os sítios onde estamos e onde os professores estão a dar aulas? Obrigado, Andréia, pela pergunta. Obrigado aos meus colegas de painel, o professor Dr. Domingos Fernandes, ao meu colega João Trigo, ao Dr. Rui Nunes, que teve esta brilhante ideia de nos juntar. Isto, antes de ir à pergunta, fazer aqui o sublinhado. Mais uma vez, os jovens dão uma lição ao mundo adulto. É muito mais o que nos une do que o que nos separa. Ficou claríssimo neste encontro. É muito maior, muito mais o que nos une do que o que nos separa. E podemos construir juntos soluções para os problemas que encontramos pelo caminho. Eu penso que é uma das principais lições a tirar deste encontro de jovens da Baixa da Banheira e Val da Moreira, de jovens do Porto, do Colégio Efanor. Construímos facilmente juntos soluções que separados, cada um na sua pequena aldeia, no seu pequeno bairro, na sua zona de conforto, nunca chegaria às soluções que podemos encontrar quando nos encontramos e juntos partilhamos problemas, juntos partilhamos sonhos e ambições e podemos construir caminho. Mais uma vez, parabéns aos jovens pelo que nos trouxeram aqui a todos neste momento de partilha. Relativamente à questão que a Andréia colocou, de facto, o sucesso escolar, se quisermos ir ao encontro daquilo que consta formalmente que é o sucesso escolar, obviamente são as aprendizagens formais que se fazem na escola. Mas hoje, quando olhamos para a escola, tudo se pede à escola. Pede-se à escola que trabalhe a saúde mental dos alunos e das famílias. Pede-se à escola que resolva os problemas de delinquência. Pede-se à escola que reduza as desigualdades sociais. Pede-se tanto à escola. E depois só avaliamos classificações, testes e exames. No caso da nossa escola, mas eu penso que de qualquer escola, nós estamos a falar de humanidade. Estamos a falar de pessoas. Então, quando nós falamos na complexidade da escola, ela é complexa porque é feita de pessoas e para pessoas. Então, nós, enquanto pessoas, somos seres muito complexos. A minha vida, quando eu reflito sobre o que foi a minha vida,
no sítio onde cresci, o que aconteceu, houve momentos na minha juventude, na minha adolescência, que foram momentos de grande fragilidade, de grande dor. Tudo aquilo por que vocês passam, todos nós adultos já passamos. Às vezes esquecemos disso. Que na adolescência tudo é confuso, todos os problemas são amplificados à nossa volta e muitas vezes temos pouca gente quem nos ponha a mão, quem nos dê a mão e nos ajude nesse caminho. O que nós fazemos na nossa escola, os nossos professores, os nossos assistentes operacionais, os nossos técnicos, assistentes sociais, psicólogos, os nossos parceiros, o que nós fazemos é, respeitando a escolha de cada um dos nossos alunos, tentar apoiá-los, criando as melhores oportunidades educativas para que tenham sucesso na opção que escolheram. É aqui que nós fazemos. E esse é o dever da escola, é o dever dos professores. Mesmo que por vezes nós, professores, achemos que os alunos estão a fazer escolhas de risco, estão a fazer escolhas para as quais não estão preparados. Mas a nossa função é, mesmo assim, mesmo sabendo que estão a escolher um curso muito difícil e até que a probabilidade de insucesso é muito elevada, o dever de cada professor, o dever de cada agente educativo na escola é estar lá ao lado e apoiar, dar as melhores ferramentas para que o aluno consiga vencer esse desafio. É claro que há alunos que partem com uma grande desvantagem em relação àquilo que é o objetivo da escola formal, o sucesso escolar. No nosso contexto social, temos muitos alunos que partem com uma grande desvantagem. Agora, o que nós também temos que ter consciência é que o mundo é diverso. Então, é importante que nós tenhamos, em determinadas escolas e dentro das escolas, alunos que estão a apontar para a excelência naquilo que diz respeito à aquisição dos conhecimentos mais profundos, científicos, tecnológicos, e humanos e humanistas, numa via mais académica, mais ligada à investigação científica. Mas a escola não tem que formar professores universitários nem investigadores em ciências puras. Não é para isso que a escola serve. A escola serve para dar as melhores oportunidades para sermos pessoas completas. Não é? É aqui que nós temos que apostar. Então, o que nós fazemos é aprimorar o nosso projeto educativo, aprimorar o nosso plano plurianual de melhorias, aprimorar as ferramentas que disponibilizamos todos os dias. E aqui, no que respeita à direção e a quem gere, é tentar criar melhores espaços de partilha entre professores e alunos. Muitas vezes nas escolas falta tempo para refletir, para partilhar e para encontrar caminhos em conjunto. E nós estamos a caminhar para aí. Estamos a fazer o melhor que sabemos e que podemos para dar as melhores oportunidades aos nossos alunos. Professor, diga-me então se interpretei bem. Nos casos, o sucesso pode ser, de facto, ter uma nota excepcional para poder entrar naquele curso no ensino superior que se ambiciona. Noutros casos, o sucesso pode passar por ter uma formação que vai garantir um emprego que eu sempre quis ter ou que faz sentido na minha vida e que sinto que vou ser feliz. Noutros casos, ou seja, o sucesso é muitas coisas. É muita coisa. Pode ser. É importante que nós, nas escolas, não acrescentemos dramatismo quando o insucesso acontece. A minha formação é de Física e Química e uma das coisas que às vezes na escola refletimos é que a escola ensina, a escola tem medo do insucesso, da incerteza, dos erros, dos falhanços. E isso não é saudável. Nós temos que permitir mais vezes aos nossos alunos que errem. Não é? Se eu der uma aula de Química no quadro e no PowerPoint, aquilo vai ficar tudo impecável. Não é? Os ácidos e as bases vão reagir na proporção mais maravilhosa possível.
Mas quando eu faço a mesma atividade no laboratório, vão acontecer erros, vão acontecer problemas. E aí eu estou a ensinar os meus colegas, os meus alunos, a enfrentar a incerteza. Nós não podemos ter uma escola tão certinha, que não ensina aos alunos a enfrentar a frustração. Porque sem frustração, sem erro, sem incerteza, não há transformação. Esse é um desidrato fundamental. Podíamos aqui falar sobre os rankings. Os rankings, da maneira como estão pensados ou como são refletidos nos mídias e na sociedade, hoje são mais, e a Andreia perdoa-me este comentário, são mais uma constatação da escola como reprodutora das desigualdades sociais. E nós não podemos cair nessa armadilha. É um dos problemas do ranking, que no início, quando começaram, havia muita incerteza, muita dúvida, mas havia, por parte de vários setores da sociedade portuguesa, a convicção ou a crença, digamos assim, de que os rankings poderiam promover transformações nas escolas, ficariam mais abaixo, para serem mais para cima. Hoje, o que temos são rankings que evidenciam, sublinham, põem um highlight, põem no holofote, olha, estas são as desigualdades que existem na nossa sociedade. Aguentem-se. Não é? Vou pegar nessa deixa para o professor Domingos Fernandes, o Presidente do Conselho Nacional de Educação. O professor José Lourenço estava a dizer que os rankings evidenciam as desigualdades de oportunidades e sociais. A verdade e a pergunta que eu lhe faço é: temos ainda muitas escolas que não conseguem combater essas desigualdades ou temos vindo a melhorar? Muito boa tarde. Antes de mais, agradeço o gentil convite que me foi dirigido e que disponibilizei-me de imediato para estar aqui e devo dizer que este ambiente aqui criado e os propósitos deste encontro me entusiasmaram desde o primeiro minuto até agora e por isso queria cumprimentar o Sr. Presidente da APAV, o Dr. Nuno da Silva, pela iniciativa, cumprimentar o Sr. Presidente da Fundação Carlos de Gulbenkian e todas as outras entidades e uma saudação muito especial a todas e todos os professores aqui presentes e aos seus queridos e queridas alunas. Eu cumprimentar naturalmente os meus estimados amigos aqui presentes e a Andreia, que tenho o gosto de conhecer há mais de 30 anos. Eu diria que eu não poria, assim à partida de imediato, a questão nas escolas, embora as escolas, ou cada escola, é o núcleo central quando pensamos na transformação e na melhoria da qualidade das aprendizagens. Mas eu pensaria mais em termos do país como um todo. Nós fizemos, de facto, tivemos uma evolução dramática, espero que esteja a ser bem entendido, ou seja, uma evolução que é apreciada e é reconhecida por todos os países do mundo. Nós ultrapassamos, só para dar uma imagem, uma vez que temos aqui tantos jovens, para eles saberem que quando Portugal passou a ser um país livre, em 1974, em cada 100 jovens, apenas 5 estavam no ensino, na educação secundária. Ou seja, 95% dos jovens não estava na educação secundária. Hoje, 90% não é um valor que ainda, do meu ponto de vista, satisfatório, é bom em relação ao que tínhamos, mas hoje temos cerca de 90 em cada 100 jovens que estão a estudar na educação secundária. Agora, o problema que nós temos aqui é que o nosso sistema é ainda
muito desigual. Não é pouco desigual, é muito desigual. E isso, naturalmente, é uma questão complexa. Apesar de todos os progressos que nós fomos capazes de fazer, a sociedade portuguesa foi capaz de fazer, nós não estamos a ser capazes de que todos os alunos aprendam, de que todos os alunos tenham acesso a algo que é absolutamente fundamental para o seu futuro, para o futuro do nosso país, que é o conhecimento. E isto, naturalmente, cria desigualdades e leva-nos a refletir, e devemos refletir, sobre o que é que se pretende, e agora foco-me um pouco mais na educação secundária. Que educação secundária é que nós pretendemos ter ou devemos ter no nosso país? Na educação secundária, nós temos 3 tipos de cursos. Temos os cursos científico-humanísticos, que em termos internacionais são conhecidos como cursos gerais. Cursos, e devo aqui sublinhá-lo, que têm uma relação pouco concreta com o conhecimento. Cursos que têm uma relação, eu diria, verbal com o conhecimento. Temos os cursos profissionais e devo dizer que o país, o acesso à educação secundária, se democratizou e começou a democratizar-se, sobretudo a partir do segundo lustro dos anos 90, porque, reparem bem, 20 anos depois de vivermos em democracia, ainda tínhamos menos de 50% de taxa real de escolarização na educação secundária. E, portanto, como eu dizia, nós temos os cursos, e deve-se aos cursos secundários, aos cursos profissionais, que integraram a oferta das escolas públicas, e não só, mas está na origem da democratização da educação secundária o alargamento às escolas, a todas as escolas secundárias, dos cursos profissionais. E depois temos os cursos de educação artística especializada, os cursos artísticos especializados. E há aqui um problema que nós temos para pensar e para refletir e para decidir, que é como é que nós estamos a valorizar estes diferentes tipos de cursos. Porque nós ainda temos muitas pessoas na nossa sociedade, se calhar temos ainda muitas pessoas e muitos jovens e suas famílias e muitos professores e professoras, muitos académicos, muitos políticos, que não valorizaram ainda suficientemente as ofertas que não sejam as ofertas que são as ofertas que nós herdamos dos liceus. E isso é um problema sério, porque não valorizamos suficientemente os cursos profissionais. Nós desvalorizamos os cursos profissionais que, curiosamente, tal como é conhecido através de estudos que se fazem um pouco por todo o mundo, esses cursos têm uma relação concreta com o conhecimento. Têm uma relação com o conhecimento que os leva a mobilizar, integrar e utilizar conhecimento para resolver problemas. Nós, curiosamente, nos cursos profissionais, temos uma prova final que se chama Prova de Aptidão Profissional. Nós, nos cursos gerais, nos cursos científico-humanísticos, não há nenhuma prova de aptidão científico-humanística. E se calhar fazia sentido para as pessoas não, às vezes, confundirem que o Camões da literatura é o mesmo do Camões da história. Já ouvi muitas vezes essa dificuldade, ou algumas vezes. E, portanto, nós temos aqui um caminho a prosseguir no sentido de valorizar estes diferentes cursos e, portanto, colocarmos a educação secundária num outro patamar. A educação secundária tem de estar colocada num patamar de mais elevada qualidade e temos de nos preocupar com algo que é absolutamente fundamental, que é a qualidade das aprendizagens que os alunos desenvolvem.
vai ter a oportunidade, eu não sei, então, vai ter a oportunidade de responder agora a uma pergunta de uma aluna e que provavelmente vai em linha com aquilo que estava agora a dizer. Eu chamava Lara Pinho, do agrupamento de escolas de Ovar. Penso que a Lara já terá um microfone, certo? Certo. Lara, pode colocar a pergunta ao professor Domingos Fernandes. Então, boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui hoje outra vez em União Ubuntu. Então, a minha questão é para o senhor professor Domingos Fernandes e eu e os meus colegas, creio um pouco de todo o país, sentimos que o ensino precisa de mudanças estruturais profundas. E a minha questão desenvolve-se então, como é que o Conselho Nacional de Educação consegue perceber realmente as mudanças que devem ser feitas, uma vez que nós, alunos, raramente temos a oportunidade de sermos realmente escutados e de termos uma voz própria. Obrigada. Pergunta difícil, professor. Pergunta difícil. Eu agradeço muito a questão que foi formulada por esta aluna. Eu devo começar por dizer que o Conselho Nacional de Educação procura acompanhar, na medida das suas possibilidades, os desenvolvimentos das políticas e das práticas educativas. O Conselho Nacional de Educação tem uma representação, é um espaço de partilha, é um espaço de participação nas políticas, de participação social, talvez melhor dito, de participação social naquilo que são as políticas públicas da educação em Portugal. E por isso eu gostava que não só a aluna que fez o favor de formular a pergunta, mas todos os outros e todas as outras alunas percebessem o seguinte: o Conselho Nacional de Educação tem representantes dos sindicatos de professores, das centrais sindicais, de todos os partidos políticos com assento na Assembleia da República, representantes dos reitores das universidades portuguesas, dos institutos politécnicos, representantes dos estudantes do ensino superior universitário e do ensino superior politécnico. E devo dizer-vos, porque isto vos interessa, que quando eu entrei nestas funções, eu já sabia que não havia representantes de alunos do ensino secundário. E perguntei porquê. E parece que há uma dificuldade em, dada a organização e a dispersão, talvez, não sei, das organizações sociais dos estudantes do ensino secundário, ou seja, as suas associações profissionais, não estão, por exemplo, organizadas numa federação e isso parece que não facilita, não tem facilitado que haja, pelo menos, um representante das associações do ensino secundário. Dito isto, e indo mais diretamente à questão e procurando responder, o Conselho Nacional de Educação tem, de facto, uma ideias concretas, através das múltiplas participações que tem, mas há uma ação que nós desenvolvemos que é particularmente importante. É que nós vamos sistematicamente a escolas portuguesas, distribuídas pelo país, falar com as respectivas direções, falar com os professores, falar com os estudantes, porque entendemos que dessa forma nós podemos dar respostas, e reparem, é importante dizer isto aos jovens, o Conselho Nacional de Educação, eu não disse isto, mas é bastante importante, é um órgão de consulta da Assembleia da República
e é um órgão de consulta do Governo. Emite pareceres e recomendações acerca dos desenvolvimentos da educação em Portugal. E o seu presidente, que neste momento sou eu, é eleito pela Assembleia da República e, portanto, é um órgão independente. É um órgão independente. Mas deixem-me só terminar dizendo o seguinte, em relação à questão que foi colocada, e é bem colocada, é que nós, com essas visitas, com o estudo, nós essencialmente estudamos bastante, estudamos a investigação que é desenvolvida em Portugal, desenvolvemos a nossa própria investigação e, a partir daí, por exemplo, só para lhe dar um exemplo, nós consideramos que a educação nos primeiros anos é absolutamente essencial de ser posta num outro nível de qualidade. O nível de aprendizagem dos alunos nos primeiros anos de escolaridade é preocupante do ponto de vista do Conselho Nacional de Educação. Bem, professor, eu de qualquer maneira, permita-me, Lara, mas também acho que serão muito certamente, e agora permita-me, professor, serão certamente bem recebidos e tidos em conta exposições, propostas que os alunos façam chegar ao Conselho, diretamente ao Conselho Nacional de Educação. Portanto, acho que se sentem essa necessidade e enquanto não se resolve a questão de haver um representante dos estudantes do secundário, que devem fazer chegar as vossas propostas. Pronto, professor, já lhe estou aqui a arranjar algum trabalho, mas acho que é importante dizer. Nós respondemos a um princípio muito vincado na cultura do Conselho Nacional de Educação, é que nós respondemos a todas as pessoas. Muito bem, Lara. E portanto, estejam à vontade. Já sabem. Vou passar agora a palavra ao Vasco Catarino, do Agrupamento de Escolas do Alto dos Moinhos, que tem uma pergunta para o professor João Trigo. Como eu lhe disse, professor, ainda ia voltar a falar. Vasco. Olá, bom dia. Bom dia. O Vasco já tem um microfone? Eu acho que tenho, não tenho a certeza. Está a funcionar. Ok. Eu não sei o que dizer. Resumidamente, bom dia. Eu sou o Vasco. No Alto dos Moinhos, o instrutor é o Gonçalo. Andava a gravar-me. Pronto. Às vezes achamos que as crianças com mais possibilidades têm mais autoestima, passam por menos dificuldades na vida. Os colégios privados, os colégios junto a crianças com famílias com mais condições económicas também precisam de trabalhar os piores encontros. Força, Vasco, estás aí bem. Os colégios privados, os colégios onde já há crianças com famílias com mais condições económicas, também precisam trabalhar os problemas que encontramos no Ubuntu. De que forma? Meu Deus. Professor, obrigada, Vasco. Eu vou tentar ajudar. O que o Vasco estava, não sei se percebeu completamente a pergunta, mas ele estava a perguntar se os colégios privados que têm crianças de famílias com mais condições económicas também precisam de trabalhar os pilares que encontramos no Ubuntu. Obrigado, Vasco. Sim, deixa-me dizer-te que eu acho essa pergunta muito importante e estou particularmente à vontade para responder. O Colégio Fanor acolhe, tem neste momento cerca de 15% dos seus alunos, quase 15%, que são também crianças e jovens. Alguns são crianças porque entram com 2 e 3 anos. Nós temos todos os níveis, desde a creche até o secundário. Então temos desde crianças de 2 e 3 anos até jovens que entram no ensino secundário, que também são apoiados nesta opção pelo colégio.
têm acesso ao colégio de forma gratuita e, portanto, nós temos o gosto e beneficiamos da riqueza que é ter na nossa comunidade jovens que são provenientes de contextos mais desfavoráveis. E sem dúvida que, quer os que são provenientes de contextos mais desfavoráveis, quer os que são provenientes de contextos mais favoráveis, todos têm as suas dificuldades. Não podemos pensar que todos têm tudo a favor e todos têm tudo contra. E vimos isso hoje aqui. Vimos jovens com muito talento de uma escola que provavelmente está inserida num contexto mais desfavorecido e vimos igualmente jovens com talento de uma escola que é a nossa, que está num contexto que é dito como mais favorecido. Portanto, eu acho que a escola tem que ser aquilo que o slogan desta nossa conversa representa, que a escola deve ser um espaço de oportunidade para todos. E acho que é isso que é uma escola de sucesso, é uma escola que consiga concretizar esta ideia, que tenha bons resultados nos exames nacionais, que vença provas na área do desporto como nós fazemos, que seja capaz de conhecer o mundo e ir ao encontro de outras realidades como nós também fazemos, e é uma vantagem muito grande poder estar integrado neste movimento que é a Academia de Líderes Ubuntu, a esse nível, mas estamos noutros projetos, levamos alunos nossos a Moçambique, a zonas bem mais carenciadas do que aquelas que os mais desfavorecidos que aqui possam estar têm, percebem? Mesmo os que estão numa situação mais desfavorável, não pensem que estão na pior situação do mundo. Nós, no nosso planeta, temos pessoas que vivem em condições bem mais desfavorecidas. O que é importante é levar esta mensagem para todos. Todos têm que ter uma oportunidade. Há bocado, quando a Andreia lançava a questão do que é uma escola de sucesso, não me calhou a mim essa pergunta, mas eu gostava de alguma forma, dizer-vos isto e, de certa forma, talvez responda à tua questão. Eu penso que a missão da escola é, de facto, ser um espaço de oportunidade para todos. Dar a todos um sentido para a sua vida. E o sentido não é único, isto não é uma via de sentido único. Há muitos sentidos possíveis, por isso o professor Domingos Fernandes falava aqui de várias vias, e, na verdade, tudo isto é necessário e importante para a vida em sociedade, que todos possam realizar de forma diferente. O importante é que cada um encontre o seu caminho e o seu lugar no mundo e seja feliz. E esse é o grande projeto que eu acho que temos que ter em cada escola e perante a realidade que temos. Na nossa escola há, de facto, várias realidades que convivem. Temos essa felicidade por causa deste programa de bolsas que a Fundação a que pertence o colégio tem, que permite ter várias realidades juntas numa mesma escola. De facto, temos esta percepção de que todos somos iguais na nossa humanidade, iguais em dignidade, que é isso que é importante, e somos capazes de ter algo a dar aos outros. Todos temos algo que podemos dar aos outros, independentemente da posição em que estamos. E é isso que nós temos que passar para os nossos jovens, para os nossos alunos, é a aspiração de terem um projeto para a sua vida, de fazerem qualquer coisa que faça sentido para si próprios e para os outros. E penso que assim tudo correrá bem. Obrigado. Muito obrigada, professora. Letícia. A próxima pergunta é da Letícia, do agrupamento de escolas de Dom João II. Eu não a vejo daqui. Olá. Olá, Letícia. Boa tarde. Em nome do Clube Ubuntu da Escola Secundária Dom João II de Setúbal, agradeço a oportunidade de participar no Enel 2025. Gostaria de fazer a seguinte pergunta ao senhor diretor do agrupamento de escolas da Baixa da Banheira, Dr. José Lourenço. Que iniciativas podem ser implementadas para aproximar a escola da comunidade e tornar a educação mais conectada com a realidade e os desafios do mundo atual? Obrigada, Letícia. Letícia, obrigado pela pergunta.
Eu queria perguntar à equipa do IPAV quantas horas nós temos ainda hoje de programa. Vai ter que ser aqui uma resposta muito curtinha, porque nós já ultrapassamos o tempo que tínhamos. Exato, é uma pergunta para 1 milhão de euros, ou para muitas horas de Vamos conversação. escolher se der A uma- nossa escola, as nossas escolas, falo aqui, obviamente, em nome da direção, dos professores, de todas as estruturas pedagógicas. Eu penso que a escola está bem integrada na comunidade. Temos todos os parceiros da comunidade mais relevantes estão presentes na escola. A escola é até o principal entidade promotora de bem-estar e de qualidade na comunidade. Portanto, eu penso que por aí nós temos muitos exemplos de boas relações com entidades como, por exemplo, o CRIVA tem o programa Escolhas, com a própria Junta de Freguesia, a autarquia com programas, com o Centro de Experimentação Artística que está perto da nossa escola, com o qual nós temos muitas atividades de interação, teatro, música, com várias residências artísticas nesse Centro de Experimentação Artística. Temos nossos alunos que já tiveram várias experiências, por exemplo, na expressão dramática. Eu lembro-me, uma delas teve um grande impacto com o encenador Rui Catalão, que teve uma residência de vários meses no Val da Amoreira. Temos vários atores e músicos que beneficiaram dessas experiências e, de facto, aqui no nosso contexto, da Baixa da Banheira de Val da Amoreira, é um contexto que, por via até de opções de outras entidades, foi desprovida de uma série de outros parceiros económicos, nomeadamente, por causa até do fenómeno, por exemplo, dou um exemplo, o fenómeno da concentração de comércio. Uma coisa que assim, parece uma coisa neutra, não é? Mas o facto de uma comunidade de 10 mil pessoas não ter um supermercado tipo Mini Preço ou Lidl é algo altamente discriminatório. Isto é o que acontece, por exemplo, na nossa comunidade. Nós lutamos contra este tipo de preconceitos. Porquê? Precisamente porque estes preconceitos criam estigma, criam discriminação sistemática e depois estas próprias estratégias fomentam outras estratégias de discriminação. O que os nossos alunos, jovens, crianças precisam é de as mesmas oportunidades. As mesmas oportunidades. A nossa escola, o nosso agrupamento, o que faz todos os dias é tentar repor o equilíbrio, todos os dias, repor o equilíbrio que tira oportunidades aos nossos alunos. Repor essas oportunidades. Por isso, este projeto Ubuntu, o projeto de Escolas Ubuntu, é fundamental, é crítico no nosso agrupamento. Tem uma importância de bem-estar, de saúde, fundamental. As nossas semanas Ubuntu têm um impacto decisivo em todos os jovens que nelas participam. Porque nós, quando temos na nossa escola jovens que decidiram desistir, temos que nos questionar. Eu tenho jovens, alunos, que são as nossas grandes preocupações, estão aqui companheiros e companheiras aqui de luta todos os dias no agrupamento, aqui técnicos, estão aqui professores que nos acompanham nesta luta diária. São jovens que acharam que o seu estigma já foram de tal maneira catalogados, já foram de tal maneira rotulados, que acham que não vão ter sucesso na vida. E este sucesso é da forma mais geral. Desistiram da escola enquanto oportunidade de realização pessoal. Quando nós temos jovens na escola, seja na nossa ou noutra qualquer, que acha que a escola não é uma oportunidade de crescimento, é uma dor, é uma tristeza. Não é? E então, eu estou a transformar a tua pergunta num outro sentido. Há sítios, há locais no mundo, e não só em Portugal, onde os professores, os técnicos, todas as pessoas que trabalham à volta das crianças, lutam para equilibrar os pratos da balança, para repor
as oportunidades que tiraram essas crianças? Não sei se consegui responder. Eu, como o professor diz, dava pano para mangas, não era? Obrigado pela pergunta. Nós vamos ter que terminar, mas eu sei que o professor Domingos Fernandes queria aqui só dizer uma coisa que eu peço que seja muito curtinha, por favor. Eu peço desculpa, há pouco acabei por não terminar o raciocínio que tinha e eu vou abusar das palavras do Sr. Presidente da Fundação Gulbenkian, que quando se dirigiu a todos nós, eu deduzi dali que nunca como hoje é tão relevante e as escolas são tão relevantes e o trabalho que nelas se desenvolve é tão relevante. E o projeto Ubuntu mostra-nos que há muitos aspectos da formação dos jovens que podem e devem ser desenvolvidos, neste caso nas escolas básicas e secundárias, e isso mostra-nos também que não devemos concentrar os esforços da aprendizagem dos alunos e os esforços do ensino dos professores apenas numa ou outra disciplina. Quando eu há pouco dizia que tínhamos de repensar a educação secundária, é, por exemplo, saber se queremos ter uma educação secundária com jovens que no final vão para o centro das sociedades e não para as suas periferias, jovens informados, jovens cultos, jovens apreciadores do conhecimento, das artes, jovens que são curiosos em relação aos fenómenos sociais, aos fenómenos científicos, aos fenómenos artísticos. Queremos isto? Queremos esta formação global? Ou queremos uma formação, ou queremos uma educação secundária que não é mais do que um mero corredor de passagem de acesso ao ensino superior? Esta é a questão que nós devemos pensar e refletir acerca daquilo que estamos a fazer com uma educação que é charneira, absolutamente fundamental para pensarmos que pessoas é que nós queremos na nossa sociedade. E eu acho que o projeto das escolas Ubuntu mostra-nos muito claramente que este é certamente um dos caminhos a seguir. Muito obrigado. Obrigada a todos. Uma boa tarde.